Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a bactéria Bordetella pertussis. Essa bactéria é um cocobacilo gram-negativo. Se é um cocobacilo, então ela tem uma forma intermediária entre um coco, que é uma esfera, e um bacilo, que é mais cilíndrico. Se é gram-negativa, possui a membrana interna, fina camada de peptidoglicano, membrana externa. Na membrana externa dessa bactéria a gente encontra o lipo-oligosacarídeo, ou seja, é o lipopolissacarídeo sem o antígeno O na sua extremidade. Essa bactéria é altamente infectiva, ela é altamente contagiosa através das gotículas de saliva. E ela infecta principalmente os recém-nascidos, que têm uma pregressa complicação tanto no sistema cardiovascular quanto nas vias respiratórias. A preferência para os recém-nascidos também se deve porque eles ainda não foram vacinados. E também se pode observar um segundo pico de incidência nos indivíduos de 10 a 19 anos, que causa sintomas fortes nesses indivíduos. Pode também causar infecções nos adultos, mas é um sintoma bem leve que se assemelha a um resfriado. Então, são os adultos que são os reservatórios dessa doença, porque essa bactéria ela é exclusivamente humana. Então, ela fica nos adultos, causando sintomas leves, e nesses adultos passam a infecção para as pessoas mais jovens, onde os sintomas são mais fortes. No Brasil, a doença causada por esta bactéria é denominada coqueluche, mas eu irei me referir a ela como pertosse. Então, a bactéria Bordetella pertussis é inalada através da respiração e vai se ligar no epitélio ciliato que a gente encontra na traqueia e nos brônquios. E ele se liga principalmente nos cílios através da sua hemoaglutinina filamentosa. É uma proteína que ele produz e permite que essa bactéria se adere ao pilo com uma maior facilidade. Se adere aos cílios com uma maior facilidade. Mas ela também produz alguns pilos específicos para este epitélio. Uma vez estabilizada, ela irá passar a produzir várias toxinas, mas entre elas a mais importante são três. A toxina da pertosse, é o nome, toxina da pertosse, o nome de uma delas. A toxina da adenilatociclase. A adenilatociclase é um componente que se encontra em todas as células, mas essa toxina estimula a reação da adenilatociclase, causando distúrbios, que a gente vai analisar melhor logo mais. E a citotoxina traqueal. Bem, agora vamos falar sobre a toxina da pertussis. Porém, vamos entender um pouco sobre regulação das reações bioquímicas celulares. A adenilatociclase é uma importante reguladora, pois ela consegue pegar o ATP e transformar ele em AMP cíclico. Este AMP cíclico, por sua vez, está relacionado a uma mudança das reações químicas que estão acontecendo naquela célula. Ou seja, a adenilatociclase é ativada quando a célula precisa mudar o padrão de suas reações dentro da célula. Ela é ativada de forma natural. Geralmente, um exemplo bem usado nas aulas de bioquímicas é a regulação dos hormônios insulina e glucagon. Porém, a gente tem a toxina da pertussis. E como uma toxina, então não é mais um processo normal que está acontecendo na célula, e sim um processo patógeno. Vem a toxina da pertussis, que é do tipo AB. Existe a porção A, que realmente efetua a reação que irá nos causar um dano, e a porção B, que permite a reação da porção A, permite a ação da porção A. A porção B, então, é formada por 5 subunidades diferentes, e elas se ligam a específicos receptores encontrados nas células ciliares do epitélio respiratório. Acontece a endocitose desta toxina. Quando esta toxina consegue sair da vesícula de endocitose,
ela vai ADP-ribosilar a proteína G inibitória. O que faz a proteína G inibitória? A proteína G inibitória inibe a adenilato ciclase e assim consegue manter um padrão das reações que estão acontecendo dentro da célula, sem que tenha um estímulo. Assim, consegue coordenar os processos dentro da célula. Quando essa toxina ADP-ribosila a proteína G, esta não consegue mais realizar a sua função inibitória. Ela não consegue mais inibir a adenilato ciclase. Se ela não consegue mais inibir a adenilato ciclase, a adenilato ciclase começa a funcionar, certo? Não tem mais nada inibindo ela. E ela irá fazer aquilo que ela tem que fazer. Pegar o ATP e transformar em AMP cíclico. Nessa situação, o AMP cíclico está relacionado a um não recrutamento das células imunocompetentes que deveriam vir aqui reconhecer a bactéria e eliminá-la. Logo, esta toxina da pertóxise está relacionada a um escape do sistema imunológico. A outra importante toxina é a toxina adenilato ciclásica, que ela faz a mesma coisa que a adenilato ciclase que a gente encontra nas células, mas essa aqui é uma toxina produzida pelas bactérias para agir nas células, influenciando as reações, mudando o padrão das reações dentro da célula. Essa toxina possui duas subunidades. Uma dessas subunidades se liga a um receptor que é encontrado em várias células do nosso corpo. Esse receptor deveria reconhecer a molécula C3 do complemento. Porém, essa subunidade consegue se ligar a este receptor e formar um poro. Esse poro serve para passar a subunidade realmente que realiza a função de adenilato ciclase para dentro do citoplasma da célula. E lá dentro ela realiza a sua função. Pega o ATP, transforma em AMP cíclico. O AMP cíclico, como já vimos, irá ter uma função de diminuir a resposta imunitária das células imunocompetentes que teriam como objetivo de destruir a bactéria. E, além disso, o poro que foi criado pode servir para passar íons H+, que estão mais concentrados no externo, para o interno. Uma maior concentração de íons H+, irá disturbar o equilíbrio, irá desregular o equilíbrio que se encontra no interior da célula, irá então diminuir a produção de citoquinas que a célula normalmente produz quando ela percebe que algo não está andando bem. Logo, uma menor produção de citoquinas irá recrutar menos células imunocompetentes. Ou seja, todos esses dois processos da produção de AMP cíclico e o aumento de íons H+, no interior da célula irá diminuir a resposta imunitária. Por fim, a toxina mais importante que a Bordetella pertussis produz é a TCT, citotoxina traqueal. Esta toxina não é uma exotoxina clássica, pois ela não passa de, na verdade, um filamento de peptidoglicano que consegue estimular de forma bem acentuada os NOD-like receptors, que a gente vê eles melhor nos cursos de imunologia. E essa estimulação consegue produzir várias citoquinas pró-inflamatórias. A produção dessas citoquinas pró-inflamatórias aumenta a produção do muco no epitélio traqueal, que protege esse epitélio traqueal. Porém, dessa vez, com as citoquinas sendo produzidas, esse epitélio vai ser mais rico, vai estar mais em um estado mais inflamatório, vai ser mais parecido com exudato, este muco, que foi produzido após a toxina TCT. Essa toxina também consegue estimular a inibição da síntese de DNA das células desse epitélio. E, de consequência, primariamente a gente vai ter uma ciliostase. O que é a ciliostase? É a perda do movimento ciliar,
que limpa a nossa traqueia, vai empurrando o muco para fora, onde a gente pode ir a expelir esse muco, cuspindo, ou a gente pode também ingerir esse muco. Quando a gente engole, a gente está constantemente engolindo o muco que foi levado para o sistema digestor. Com o tempo, essa inibição da síntese de DNA irá causar a morte desse epitélio traqueal das vias respiratórias superiores e, de consequência, irá acentuar o processo inflamatório que a gente observa nessas zonas. E a morte do epitélio traqueal irá também causar o desaparecimento dos cílios, porque esses cílios estão contidos no epitélio traqueal. E isso tudo irá acentuar o aparecimento de um muco que irá ficar constantemente nesse epitélio, causando o estímulo do sintoma principal que a gente vai ver, que é a tosse. Apenas para ressaltar, a bactéria não se adere apenas aos cílios, mas ela também se adere ao próprio epitélio das vias respiratórias através dos seus pilos, os pilos da bactéria. O acúmulo de muco devido à ciliostase ou à morte do epitélio das vias respiratórias, mais uma sensibilização da zona por causa do acúmulo de citoquinas pró-inflamatórias, irão causar o principal sintoma da pertussis, que é a tosse. A tosse deriva do nosso reflexo de eliminar este muco, um reflexo instintivo de tossir para limpar essa traqueia cheia de muco inflamado. A tosse é muito intensa, muito constante e dá muito pouco espaço para o indivíduo respirar. A tosse é a principal forma que você tem de diagnosticar a pertussis e ela é mais ou menos dessa forma aqui, ó. É esse som que o indivíduo faz na tentativa desesperada de respirar, enquanto o seu corpo fica o estimulando a tossir. Esse estado inflamatório que se observa por causa da morte do epitélio traqueal, por causa da ação da toxina TCT e por causa do lipo-oligosacarídeo que está na membrana externa desta bactéria, também induzem o aparecimento de febre no indivíduo. Então, como ocorre a progressão da doença no indivíduo? No começo da infecção, ocorre porque ele inala essas bactérias que se aderem ao epitélio traqueal ou ao epitélio bronquial. E lá elas rapidamente se replicam. E é nesse começo da infecção que elas irão estar na sua maior quantidade dentro de um indivíduo, pois mais para frente será produzido anticorpos que irão combater de forma eficiente essas bactérias. Esse começo da infecção é denominado período catarral, pois as bactérias conseguem causar uma rinorreia, ou seja, uma excessiva perda de líquidos e muco pelo nariz. E essa perda de líquidos e muco, essa secreção, combinado com a grande quantidade de bactérias que o indivíduo possuirá, irá torná-lo extremamente infectivo a outras pessoas. Ou seja, é antes dele começar a tossir que mais provavelmente ele irá contaminar outras pessoas. Com o tempo, essa fase dura umas 2 semanas e com o tempo, com o acúmulo de toxinas nessa zona, elas irão realizar sua função e nós iremos observar o sintoma principal da pertussis, que é a tosse com o som característico da tentativa de respirar. Uma tosse intensa, mas o som característico da tentativa de respirar. E essa fase irá se denominar fase convulsiva, que pode durar de 2 semanas até 2 meses. Vem produzido o anticorpos que combatem de forma eficiente a bactéria. E a gente pode observar também outros sintomas. E todos os sintomas que a gente irá observar na pertussis, além da tosse, derivam da tosse. Como, por exemplo, nessa fase, é comum observar também cianose, por causa da dificuldade de respirar, por causa das tosses intensas. E a gente também pode observar um enjoo, um mal-estar, que é por causa da tosse excessiva também. Depois da produção de anticorpos, e depois do tempo devido, a gente entra na fase de convalência, que é quando
a quantidade de bactérias abaixa e o indivíduo se está recuperando desse dano tecidual. Nessa fase, a gente pode observar outras complicações da tosse, como, por exemplo, a gente pode observar um dano derivado da tosse que causa bronquiolite necrotizante e pode causar até mesmo danos neurológicos, como, por exemplo, pode causar choques epiléticos e encefalopatias. A diagnose dessa bactéria pode ocorrer através do cultivo deste material biológico em uma placa de cultura. O problema é que quando os pais levam seus filhos aos hospitais, geralmente é por causa da tosse intensa, ou seja, eles já estão na fase convulsiva. Nessa fase é muito provável que já tenha ocorrido a produção de anticorpos e a queda drástica do número de bactérias. Logo, terá menos bactérias neste material biológico e uma maior probabilidade do exame deste procedimento do cultivo de bactérias em uma placa dar como inconclusivo. Apenas um adendo. A quantidade de bactérias não está relacionada na fase convulsiva com a diminuição dos sintomas, pois mesmo após a quantidade de bactérias diminuir, os sintomas continuam, dão uma perdurada por causa do acúmulo de danos nessa zona. A principal forma de diagnose dessa bactéria é através da análise do histórico vacinal dos indivíduos e também a análise dos sintomas, como por exemplo a tosse com o chiado, os soluços da tentativa de respirar entre as tosses é um indício da pertussis. A principal forma de prevenção dessa bactéria, dessa doença, é através da vacina trivalente, que protege tanto para a difteria, quanto para o tétano, quanto para a pertussis. Essa vacina é aplicada quando o bebê tem 2 meses, depois quando ele tem 4 meses, depois quando ele tem 6 meses, e é aplicada uma segunda chamada de 10 em 10 anos. No passado, esta vacina estava relacionada com 20% das pessoas que passavam por essa vacina apresentavam febre. Uma a cada 2.000 pessoas apresentava convulsões. E uma a cada 110.000 indivíduos que passavam por essa vacina apresentavam danos neurológicos permanentes. Mas todos esses sintomas, tanto a convulsão quanto os danos neurológicos, derivavam da febre. Nunca foi comprovado uma relação secundária, algum outro tipo de relação que ligava a vacina com os danos neurológicos. Tudo se induz a pensar que é a febre que causava esses sintomas. Por que a febre aparecia? Aparecia porque no passado, contra a pertussis era usada a própria bactéria pertussis, porém já morta pelo calor. Porém morta, mas a sua parede celular ainda estava ali. Por mais que a bactéria estivesse metabolicamente inerte, morta. Essa parede celular ainda continha na sua membrana externa, como ela é uma bactéria gram-negativa, o seu lipo-oligosacarídeo que induzia a febre. Para tentar controlar esses efeitos secundários, como convulsões e danos neurológicos, se trocou, em vez de usar uma bactéria morta, se usa uma vacina acelular. Porém, por mais que realmente reduziu os efeitos secundários de convulsão e danos neurológicos, essa vacina é menos eficiente. E desde a substituição do tipo de vacina, dos componentes da vacina contra a pertussis, se notou um aumento da quantidade de indivíduos com pertussis, pois essa forma acelular, que não contém a parede celular da bactéria, é menos eficiente em induzir a produção de anticorpos. A substituição da composição da vacina causou a seguinte alteração na epidemiologia da bactéria. Em 1983, indivíduos de 1 a 4 anos de idade apresentavam 4 infectados por 100.000 habitantes. E indivíduos de 10 a 19 anos
apresentavam uma taxa de menos de um indivíduo infectado a cada 100 mil habitantes. Isso evoluiu para... Se trocou a vacina e a epidemiologia mudou. Em 2003, de 4 foi para 7 a cada 100 mil os infectados de 1 a 4 anos. Mas a diferença mais notável se notou entre os indivíduos de 10 a 19 anos de idade, que de menos de 1 a cada 100 mil, em 1983, evoluiu para 11 a cada 100 mil em 2003. Uma outra bactéria do gênero Bordetella que nos causa infecções é a Bordetella parapertussis. Essa bactéria causa uma infecção similar à pertussis que a gente acabou de analisar, porém os sintomas são bem menos intensos. O tratamento da pertussis, então, consiste apenas em amenizar os sintomas, pois, como a gente viu, um tratamento antibiótico que abaixa a quantidade de bactérias não será eficaz, pois o abaixamento da quantidade de bactérias não está tão diretamente relacionado ao melhoramento dos sintomas. Se usa, sim, os antibióticos, mas não com o intuito de fazer o paciente melhorar, e sim com diminuir a quantidade de bactérias para torná-lo menos infectivo a outras pessoas. Agora, um rápido resumo. A bactéria Bordetella pertussis é um cocobacilo gram-negativo que causa a infecção exclusivamente nos seres humanos. Os sintomas mais graves se observam principalmente em bebês e indivíduos de 10 até 19 anos. Esta bactéria é inalada e ela se adere através da hemaglutinina filamentosa aos cílios do epitélio respiratório e também se adere através de pilos no próprio epitélio. E ela começa a produzir suas toxinas. A toxina da pertussis e a toxina ACT têm como objetivo principal aumentar a concentração de AMP cíclico e que terá de consequência uma diminuição da resposta imunitária que destruiria essas bactérias. A toxina principal que faz o ponto-chave desta infecção é a citotoxina traqueal, que ela causa a ciliostase, que é o bloqueio dos movimentos ciliares que limpam as traqueias e os brônquios. Mantém a mucosa dessa região limpa. E, de consequência, com a ciliostase, se irá observar um acúmulo desse muco. A citotoxina traqueal também se liga a Nod-like receptors e consegue produzir citoquinas pró-inflamatórias. O acúmulo de muco em um ambiente inflamado deixa mais sensível essa zona e se ativa fortemente reflexos que induzem a tosse. Essa tosse será muito intensa e não dará espaço para o indivíduo respirar propriamente. E na tentativa de respirar tudo de uma vez, irá causar o som característico da doença. Então, como ocorre a infecção? Essas bactérias vêm, se aderem e elas se replicam rapidamente, causam uma forma catarral, que é uma fase onde sai bastante líquidos e muco do nariz e o indivíduo está bastante infectivo por causa da alta taxa de replicação dessas bactérias. Com o tempo as toxinas agem e o muco se acumula nas vias respiratórias, forma a zona infectiva, a zona inflamatória e ele começa a tossir fortemente, de forma convulsiva. E ele pode observar problemas secundários da tosse nessa zona, como cianose e enjoos. Ele produz anticorpos contra essa bactéria. A quantidade de bactérias cai, mas os sintomas persistem por um tempo considerável. Com o tempo, com a regeneração desta zona, danificada pelas toxinas, a intensidade da tosse começa a melhorar e ele entra na fase de convalência. Nessa zona, por mais que a tosse tenha melhorado, pode-se observar sintomas secundários à forte tosse convulsiva, como encefalopatias, crises de convulsões
e também bronquiolites necrotizantes nos brônquios. Na fase convulsiva, esqueci de dizer, pode causar também costelas quebradas e até o colapso do pulmão. O tratamento consiste em amenizar os sintomas, já que o tratamento antibiótico apenas diminui a quantidade de bactérias e, como vimos, a tosse continua por bastante tempo após a diminuição da quantidade de bactérias. E a diagnose ocorre principalmente em tentar identificar os sintomas, como a tosse, que é bem característica dessa doença. É isso aí, galera. Essa foi a aula sobre Bordetella pertussis. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos que estão estudando microbiologia também e se inscreve no canal, que vai falar tudo sobre medicina. Fui!